pessoal, eu sou a Mamãe Fabi e hoje nós vamos falar um pouquinho do parto e da alimentação ali logo após o parto, o que de melhor a respeito da alimentação do seu filho você pode fazer logo que ele nascer e até conversar com o seu médico um pouquinho antes disso, um pouco antes do parto. Bom, o nascimento é uma das coisas, assim, das maiores mudanças do ser humano, né? A gente tem esse marco, esse grande marco inicial, a alteração imensa de sair da vida intrauterina, que é a vida dentro da barriga da mãe, para a vida extrauterina. E com isso, a gente tem muitas mudanças, muitas alterações, e elas acontecem de forma muito súbita. Você vê um mergulhador, por exemplo, ele está lá no fundo do mar e quando ele vai voltar para a superfície, ele para algumas vezes nessa subida para poder descomprimir, né? A gente tem essa mudança de pressão lá, de pressão atmosférica no fundo do mar, né? A gente tem um maior espaço, uma maior pressão lá no fundo e conforme o mergulhador vai subindo, ele para de tempo em tempo para descomprimir, para que essa descompressão não aconteça de uma vezada só. No parto, isso é um bocado diferente. A gente tem a saída do útero da mãe basicamente de uma vezada só. Não estou discutindo parto, se normal, se cesárea. O que eu estou dizendo é que a gente tem uma descompressão súbita. E por isso, imagina, o bebê está todo comprimidinho lá no útero, mergulhado em líquido, em um ambiente de uma pressão bem maior do que aqui fora. E aí, de repente, pá, ele está aqui fora numa pressão muito menor e ele deixa de estar tão apertadinho daquele jeito para estar mais livre. Então, imagina o sangue que estava circulando lá dentro apertadinho, aqui fora ele corre solto. E aí ele precisa o quê? Formar mais sangue, produzir mais sangue para ocupar esse novo espaço bem mais amplo. A saída desse ambiente todo líquido aqui para fora, para o nosso mundo, né, aqui na Terra, além da questão da circulação do bebê, também implica em desidratação. Então o bebê tá lá todo cheio de líquido e de repente ele vem para essa atmosfera gasosa nossa, né, não mais circundado em líquido. E aí, o que acontece? É por isso que nos primeiros dias o bebê acaba perdendo peso. Isso não tem exatamente a ver com a nutrição dele, mas sim com a desidratação das células. Então, para você ter ideia, a medula do bebê chega a perder 50% do volume. No nosso vídeo anterior, nós discutimos um pouco do que o nosso corpo é formado. E agora, nesse momento pós-parto, em que o bebê precisa crescer, se desenvolver e, no caso, né, como eu acabei de falar, produzir mais sangue, o que ele vai usar? Os nutrientes. E aí, o que a gente pode, antes do parto, conversar com o nosso médico? Um dos nutrientes essenciais para a formação do sangue é o ferro. É por causa dele que o nosso sangue é vermelho. É a hemoglobina ligada ao ferro que faz o nosso sangue ser vermelho. E esse bebê vai precisar de muito ferro. E como ele vai, idealmente, né, preferencialmente, mamar no seio da mãe, a gente tem muitas vezes uma certa deficiência de ferro nesse leite. O ferro é um dos minerais mais difíceis de se obter, a deficiência de ferro é uma das mais comuns, só que tem uma solução muito fácil, que é o clampeamento tardio do cordão umbilical. Vou escrever aqui para você perguntar para o seu médico. Clampeamento tardio do cordão umbilical. O que é isso? O clampeamento tardio, quando o bebê nasce, a gente vai cortar o cordão umbilical, certo? Então, independentemente, de novo, do tipo de parto, esse cordão umbilical, ele não precisa ser cortado de repente de uma vezada só. Cerca de 3 minutos de espera até que o cordão seja cortado, clampeado, no caso, né, grampeado, você garante um aporte de até 3 meses de ferro para o seu bebê. Então ele vai ter muito mais facilidade e uma garantia muito maior de não sofrer com a falta desse mineral tão importante para a produção de sangue corretamente. Lá dentro do útero, o seu bebê está protegido pela placenta, pelo tipo de circulação que acontece entre a mamãe e o bebê,
Tanto que, por exemplo, uma mamãe HIV positiva não necessariamente vai ter um filho HIV positivo. A mãe pode sofrer injúrias diversas durante toda a gravidez e não necessariamente o bebê dela vai sofrer essas mesmas injúrias. Muitas vezes, inclusive, há problemas de nutrição com a mãe que acabam não acontecendo com o feto. Esse bebê vai sair de toda essa proteção para um mundo aberto a agressões. Ele vai estar mais vulnerável aqui fora. E aí, mamãe, não tem conversa, é peito no bebê. É através do primeiro leitinho da mamãe, da amamentação logo na primeira hora. Então você precisa conversar isso no hospital, com o seu médico, com o pediatra que vai receber o seu filho. Muitas vezes a gente tem um contato ali só com o obstetra, mas a gente precisa também conhecer o pediatra que vai estar presente no nosso parto e se certificar de que o nosso bebê vai estar no peito na primeira hora de vida. Esse primeiro leite que desce do seio da mãe se chama colostro, e o colostro traz nutrientes fundamentais e traz micro-organismos fundamentais para que o sistema imunológico desse bebê, que ainda está zero, ele usou durante toda a vida intrauterina o sistema imunológico da mãe, e aí ele nasceu ali zeradão, e é o colostro quem vai fornecer os primeiros micro-organismos para que esse bebê comece a desenvolver o sistema imunológico. Então, quando a gente fala de aleitamento materno, quando a gente ouve tanta defesa a favor da amamentação, é importante frisar que ainda que por algum motivo uma mãe decida não amamentar, é muito importante, ao menos, que se use o colostro. Tanto que hoje em dia, nos hospitais mais bacanas, nas maternidades mais bacanas, é padrão ouro. Padrão ouro é quando a gente tem uma forma de agir, uma conduta que é tão bacana, tão boa, que é unanimamente aceita na ciência. Padrão ouro é colostroterapia. Então, mesmo se o bebê é prematuro e ele não vai estar junto da mãe, o colostro da mamãe pode e deve ser retirado e oferecido ao bebê. Esse colostro, ele tem cerca de 40 calorias, e esse bebê ainda precisa de muito poucas calorias, né? Ele é pequenininho, tanto que o colostro desce no ritmo necessário ao bebê. O aleitamento materno é tão mágico que tudo acontece no tempo, na quantidade certa. E esse colostro com cerca de 40 calorias. As fórmulas infantis vão ter aí 70 calorias. Então, veja bem, algumas maternidades têm por hábito oferecer um leitinho lá num copinho para o bebê recém-nascido, como padrão. Esse copinho de leite, quase todas as vezes, é desnecessário. Se um bebê consegue sorver de um copinho, ele não tem um problema de glicose. Ele não teria forças, não teria condições de sorver de um copinho caso ele tivesse um problema glicêmico. Uma glicose muito baixa, ali abaixo de 50, deve ser corrigida sim, e o seu médico, o pediatra, é quem vai saber conduzir tudo da melhor forma. Mas precisa ser conversado a sua preferência pelo aleitamento materno, a importância que você já conhece a partir desse vídeo e de outros conteúdos que você tenha visto e lido, que você prefere, que você faz questão de que o colostro seja dado. Se ele sorve aquele copinho, aquele montão de leite, imagina, o colostro são gotinhas. Quem já teve filho sabe, vai concordar comigo que ali só uma gotinha, né? Pouquinho. E aquele copinho lotado, né? Você tá enchendo o estômago do bebê e você tá diminuindo o apetite dele por sugar o seu seio. E é sugando o seu seio que você vai estimular cada vez mais produção de leite. Então, diga não ao copinho. Eu não tô falando para dizer não em qualquer hipótese. Há problemas glicêmicos em bebê, sim. Há momentos em que a fórmula precisa ser usada, porém, quase todas as vezes que pelo menos eu presencio, quando eu converso nos hospitais e com os colegas de trabalho, a maior parte das vezes esse copinho é completamente desnecessário. Ele é dado precipitadamente por, diria, medo.
né? Ali uma proteção não para o seu bebê, é uma proteção para o hospital. Em uma ordem de prioridade que eu poderia dar para você, o recém-nascido mama, primeiro, preferencialmente no peito. Em segundo, com um banco de leite, a gente tem o leite materno pasteurizado. E somente em terceiro lugar ele vai mamar a fórmula. Então, peito sempre nos casos em que, por exemplo, o falecimento da mãe no parto, por outros problemas aí de saúde, aí o peito não vai ser usado e aí você vai preferir o banco de leite e depois as fórmulas. Por último, essa fórmula para o bebê ali recém-nascido. O recém-nascido saudável, ele não precisa, e mesmo o recém-nascido prematuro, não hiperprematuro, mas você precisa conversar também, no caso de uso de fórmula, essa onda hoje de uso exagerado dessas fórmulas caríssimas, de aminoácidos isolados, a proteína amplamente hidrolisada, né? Não é necessário. Então a gente tem fórmulas adequadas, porém sem necessidade de pagar R$1 zilhão nessas primeiras fórmulas do seu bebê. Existem fórmulas padrão, normal, que vão poder ser usadas com muita segurança. Então, resumindo, primeiro, converse com o seu médico a respeito do clampeamento tardio do cordão umbilical. Segundo, contato na pele da mãe logo no pós-parto. Terceiro, o colostro, a amamentação no máximo na primeira hora de vida. Quarto, o copinho, não, diga não, recuse o copinho. E quinto, no caso de uso de fórmulas, tenta buscar uma coisa economicamente viável, porque gastar R$1 zilhão não vai te trazer benefícios. Obrigada, eu espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe, curta o canal e venha seguir a gente. Um beijo!